Olá pessoal, meu nome é Osésa, a maioria que me acompanha pelas redes sociais já me conhece. Sou bacharel em Psicologia pela Emil Brunner University World, uma universidade norte-americana. Sou psicanalista e pós-graduado em psicanálise e tenho feito aqui alguns vídeos para falar sobre assuntos interessantes, principalmente vídeos respondendo perguntas de pessoas que me questionam por rede social. Eu queria falar hoje sobre a questão da autoestima. Você já teve a sensação de estar conversando consigo mesmo em alguns momentos? Imaginemos, por exemplo, uma situação. Você vai fazer uma prova e antes dessa prova você começa a falar consigo mesmo dizendo, eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar certo. E você começa a ter um diálogo interno negativo. Ou muitas vezes você pode ter um aspecto positivo desse diálogo. Você pode estar falando assim, você é capaz, você consegue, você vai chegar lá. Tem pessoas que até olham no espelho e fazem vamos dizer assim, esse exercício motivacional. Essa conversa consigo mesmo, ela define exatamente uma coisa chamada segunda self. A segunda self é um segundo eu com quem eu converso constantemente. E essas conversas se manifestam principalmente quando eu estou diante de uma situação em que eu estou sendo testado, em que eu preciso mostrar que sou capaz, seja na conquista de um relacionamento, né? O rapaz quer conquistar uma moça e aí ele começa, o que será que vai acontecer? Eu sou feio, ela não vai gostar de mim, não sei o quê. Então você começa a conversar. Ou quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, ou você vai fazer uma prova, um vestibular, uma prova do Enem, normalmente as pessoas costumam ter essa conversa com a segunda self. E como você consegue definir se a sua autoestima é baixa ou é alta? Depende da forma que esse diálogo se processa. Se esse diálogo se processa negativamente, sempre pontuando os aspectos negativos, você não vai conseguir, não vai dar certo, você tem uma baixa autoestima. Se esse diálogo ele se processa num campo de você vai conseguir, você é o cara, você consegue, tal, você se preparou. Então, esse diálogo mostra o nível de autoestima que você está para a realização desse desafio que está à sua frente. Então, a segunda self é essa pessoa interna com quem você conversa com ela, principalmente quando você tem que ser exposto a situações positivas ou negativas. Outro fator a se pensar a respeito da baixa autoestima, ou da alta, ou da elevada autoestima, é que esses processos, na maioria das vezes, eles têm origem na infância, né? Normalmente são influências dos pais que criam filhos num ambiente motivacional, num ambiente onde a pessoa está sempre sendo motivada, sempre estimulada. Não, meu filho, você é bom, você vai conseguir, isso vai dar certo. Você pode perceber que nessa segunda self, normalmente ela reproduz algumas coisas que você já ouviu, né? Você é burro, né? Então o pai dizia, você é burro, você não sabe de nada. Aí essa segunda self parece que fica ecoando essas coisas, né? Eu tenho acompanhado casos de pessoas que ouviram muito isso na infância e elas reproduzem exatamente isso na sua segunda self, né? Então, normalmente, essa questão da autoestima está relacionada ao que as pessoas estimularam ou desestimularam você em algum momento. Por exemplo, tem esposos que costumam diminuir suas esposas. Você não sabe de nada, você é uma burra, não sei nem porque eu casei com você, você é incompetente, você não sabe fazer nada. E isso vai construindo um desestímulo na pessoa e ela vai deixando de acreditar em si mesmo
deixando de acreditar no seu potencial, na sua capacidade. Isso pode acontecer no ambiente de trabalho, isso pode acontecer no ambiente de escola, né? Um professor que costuma diminuir, desqualificar o aluno, pode gerar nele esse sentimento, esse comportamento de inferioridade, né? Então, isso são fatores que são desencadeados por aquilo que alguém implantou em você uma ideia, alguém colocou isso na sua mente, você absorveu essa informação e fez dela um fato constante na sua vida. Então você fica carregando isso por muito tempo. Um outro fator é a questão de pessoas que sofreram bullying, né? Pessoas que na escola, os colegas faziam chacota, os colegas sempre estavam te diminuindo, estavam dizendo que você era feio, você é gordo, você é magro demais, você é burro, você sempre estava sendo diminuído. Isso faz com que a pessoa, primeiro, ela se isole dentro da escola. Ela não queira se relacionar com muitos colegas porque ela percebe que não é aceita, né? Então, ela se isola e ela faz disso um refúgio, sempre se isolando, sempre fugindo de situações que possa colocá-la numa condição de que ela precisa provar alguma coisa, provar a sua capacidade, seu potencial, ou a sua beleza, ou a sua estética. Então isso acaba gerando também esses processos de baixa autoestima, esses processos onde a pessoa não consegue ter uma autoconfiança, né? Então, principalmente esses aspectos que são pessoas que têm importância na nossa vida, pais, professores, amigos, um chefe, nos qualificando ou desqualificando, faz com que a gente acabe gerando essa questão da baixa autoestima, né? Ou elevando a nossa autoestima. Esses processos, eles estão relacionados a dois fatores que eu considero importantes e que nós muitas vezes não atentamos para eles. Quais são esses dois fatores importantes? Um deles é o que a gente chama de caráter. O que é o caráter? O caráter é aquilo que define você, quem você é. O caráter, ele é formado nas primeiras etapas da vida, né? Na primeira e na segunda infância, que é de 0 a 3, 3 a 6. De 0 a 3, 75% do caráter já está formado. É o período em que o cérebro humano consegue processar com mais velocidade e com uma capacidade absurda as informações. Então, até os 3 anos de idade, 75% do caráter de todo ser humano vai estar formado. E, nesse período, o cérebro humano ele cresce em proporção, né, 12 vezes o tamanho do cérebro de quando o bebê nasce, né? E a segunda fase, que é de 3 a 6 anos, aí se complementa os outros 25% da definição do caráter. E esse caráter, ele é formado no ambiente familiar. Esse período a gente costuma chamar de período de vivência familiar. Porque de 0 a 6 anos, o seu habitat vai ser o ambiente familiar, o contexto familiar que você está inserido. Então, o que vai acontecer? Tudo que acontece nessas duas fases, né? Nessas duas faixas etárias de vida, que é a primeira e a segunda infância, você vai absorver e carregar isso por toda a sua vida. E isso vai estar alojado, como diria o pastor Cláudio Duarte, lá nas caixinhas, né? Aquele compartimentozinho da memória. Nós entendemos hoje, né? A neurociência estuda muito isso, que para cada informação que você obtém, são gerados neurônios responsáveis por guardar essa informação. Então, esses neurônios vão preservando essas informações, tanto é que quando a pessoa desenvolve uma doença de Alzheimer, por exemplo,
ela começa os neurônios vão morrendo, né? Vão se destruindo, e as memórias que estão alojadas nesses neurônios vão desaparecendo, né? Isso é uma linha da neurociência que tem abordado esse aspecto de como se processa essas memórias. Então, nessa fase, tudo que você ouve, tudo que você vê, os 5 sentidos estão bem aguçados, né? Eles vão absorver, seja o olfato, seja o tato, seja o paladar, a visão, a audição, tudo que acontece nessa fase de 0 a 3, de 3 a 6, vai definir muito do seu caráter. E isso vai acompanhar a sua vivência, formando a sua personalidade, sendo influenciado depois dos 6 anos de idade para frente. Você vai sofrer influência de professores, de amigos, e aí você vai definindo a sua personalidade. Muito bem. Então, a autoestima, ela está muito mais focada ao seu caráter, quem você é. Se você consegue identificar quem você é, a sua autoestima, ela está processada mais no seu caráter. Então, isso faz com que você seja uma pessoa mais firme, é um caráter seguro. Agora, a baixa autoestima, ela está relacionada à reputação. O que é a reputação? A reputação é aquilo que as pessoas pensam e falam ao nosso respeito. Seja boa reputação ou má reputação, né? A autoestima também sofre a influência dessa ideia que a gente tem hoje, né? De que a opinião dos outros é importante, né? Nós vivemos uma sociedade que definiu conceitos de beleza, nós vivemos uma sociedade que definiu o conceito de moda, que definiu o conceito de estética, de corpo ideal, e nós vivemos uma sociedade em que as pessoas estão preocupadas em se enquadrar nesse perfil, né? E quando ela não consegue se enquadrar nesse perfil, o que acontece com ela? Ela se sente mal, ela se sente fora do contexto. Então, a sua autoestima vai lá embaixo, porque ela não consegue. Uma pessoa que não consegue emagrecer, sua autoestima vai lá embaixo. Não consegue ter o corpo perfeito, delineado, como se estabelece como padrão de beleza hoje, beleza estética, né? Até mesmo na aparência, né? Pessoas que vivem fazendo plástica. Tem pessoas que elas vivem fazendo plástica. Tem que mudar aqui, tem que corrigir aqui, tem que tirar um tracinho aqui, tem que corrigir aqui, ou no corpo. São pessoas que elas têm problema de baixa autoestima. Na verdade, as mudanças não precisam se processar no exterior, ela precisa se processar no interior, na psique. Ou seja, a pessoa tem conflitos internos e ela processa mudanças externas. Por exemplo, pintar uma tatuagem no corpo é uma manifestação de uma insatisfação interna e que você não consegue modelar isso no interior, então você começa a trazer isso para o seu exterior. Você começa a fazer mudanças externas, né? Vamos pintar o cabelo quase toda semana. Tem gente que um dia está com o cabelo de uma cor, outra hora está com o cabelo de outra cor, outra hora está com o cabelo de outra cor. O que ela está fazendo? Ela está tentando promover mudanças para estar bem consigo mesmo, como se esse estar bem consigo mesmo dependesse do externo, né? Então, as pessoas têm buscado esse padrão de beleza, o que é essa beleza, como se enquadra nessa beleza, e nunca estão satisfeitas. Elas sempre acham que tem que mudar alguma coisa, né? Na questão do peso, tem que estar no peso ideal. Por uma questão de saúde, perfeito. Por uma questão de estética, tem gosto para tudo. Tem pessoas que gostam de mulheres gordinhas, tem homens que gostam de mulheres magérrimas, tem pessoas que gostam de mulheres com um corpo mais ou menos entre gordinha e magérrimas. Ou seja, existe gosto para tudo. Não adianta você pensar que você vai atingir a beleza, porque o que pode ser beleza para um não é para outro. O que pode ser bom para um não é para outro, né? Então, eu tenho ouvido muito isso, né? Os homens que vão para as academias para ficar tanquinho, bombado, né? Aqueles caras. E
a maioria das mulheres não gosta disso. Ou seja, talvez eles estejam fazendo isso para si mesmo, porque não é o ideal que a maioria das mulheres estão definindo como eu quero esse perfil de homem. Não é. Tá? Há um engano nessa ideia aí. E ela está mais por uma satisfação pessoal da pessoa que está ali na academia, querendo ter esse corpo escultural, né? Querendo, mais para si mesmo do que propriamente pensar que as pessoas que estão do lado de fora vão, uma mulher vai, eu tive situações de acompanhar casos de homens que iam para a academia por causa da sua autoestima. A autoestima era zero, não conseguia conquistar nenhuma menina, nenhuma moça, então ia para a academia pensando que e também não adiantou nada. Ou seja, está no interior, está na pessoa. Tá? Então as mudanças interiores são importantes. E não tentar se enquadrar no perfil que a sociedade define como, eu sei lá quem é que dá essa definição, né? Porque a gente toda hora, as definições mudam, né? Desses padrões, beleza, padrões de estético do corpo e toda essa coisa. Um outro fator é a questão da aceitação, né? Esse é, para mim, o mais agravante. Que as pessoas estão procurando ser aceitas. As redes sociais é um dos, eu diria que é um dos meios mais desastrosos nesse aspecto da autoestima. Por que nós vivemos uma sociedade hoje com um índice de depressão que nunca se viu antes? Porque as pessoas pararam de se relacionar pessoalmente, o contato físico, o abraço, o toque, o sentir a pessoa, o olhar no olho. A gente tem essa percepção da linguagem corporal, né? A expressão, o tom da voz, tudo isso muda. Por exemplo, muitas pessoas têm criado personagens nas redes sociais, projeções. Você conhece alguém por uma rede social e você projeta uma pessoa, você idealiza aquela pessoa. Você não vê o rosto dela, então você cria esse rosto da ideia que você tem. Você não ouve o tom da voz, o timbre quando ela está falando e você idealiza isso. Você não conhece a personalidade ou o caráter, mas aquilo que você está lendo lá na rede social, no WhatsApp, no Messenger do Face, no Insta, vai fazendo com que você idealize pessoas que estão do outro lado, que elas não são reais, elas são fictícias. Quando não há já um personagem mentiroso do outro lado. Ou seja, a pessoa está se passando por alguém que ela não é. E diga-se de passagem, uma grande maioria das pessoas das redes sociais se passam por aquilo que não são. Ou seja, elas tentam construir a sua autoestima conversando com quem não está ali vendo, porque aí ela pode ser quem ela quiser. Ela pode ser o personagem que ela quiser do outro lado da rede, né? Basta você prestar atenção nas fotos que se colocam no Facebook. A pessoa sempre procura a foto mais bonita, o melhor perfil, dá uma ajustadinha no Facebook, lá no Photoshop, né? No próprio Facebook, que tem esses recursos de você dar uma melhorada na foto. Então, geralmente, o que a gente vê é falso, não é verdadeiro. E a gente passa a conviver com o falso. E esse falso é uma forma de querer ser aceito, é uma forma de querer, vamos dizer assim, criar vínculos. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com amizades, não têm amigos, não participam de grupos, eles costumam então procurar se enquadrar nesses perfis nas redes sociais, porque aí ele consegue ter muitos amigos, né? Ninguém está convivendo com ele pessoalmente. Então as redes sociais vieram a contribuir muito para esse problema da baixa, ou principalmente da baixa autoestima, ok? Então pense nisso, gente, cuide da sua autoestima. A autoestima está mais ligada ao seu caráter do que aquilo que as pessoas pensam de você, né? Você não precisa se preocupar com isso, você tem que se preocupar com quem você é e viver quem você é. Foi muito bom estar com vocês novamente, um grande abraço e eu volto.